Pessoal, tudo bom com vocês? Bom, mediante aí algumas requisições que eu tive, eu achei legal até fazer um novo módulo assim nos cursos, não sei se eu posso chamar assim, né? Mas eu chamei de módulo, que é basicamente assim, como estudar, né? Eu vou dar alguns direcionamentos assim para vocês, baseados aí um pouco na minha experiência. Lógico que isso não tem uma regra fixa. Cada professor, cada pessoa que já tem uma dinâmica aí de estudos pode efetivamente dar uns direcionamentos diferentes daqueles que eu vou dar. Eu vou dar alguns direcionamentos que talvez facilitaram aí a minha vida acadêmica no sentido aí dos estudos, tá? Muita gente me pede algumas dicas, assim, entre aspas, né? Como que eu posso estudar? Por onde eu começo a ler esse livro? Né? Não sei como é que eu faço para ler esse artigo científico, né? Recentemente eu acabei fazendo uma live a respeito disso daí, e eu não gostei muito da live, a live ficava cortando o áudio, ficava falhando, tal, então eu resolvi gravar algumas aulas especificamente sobre esse assunto, e eu chamei esse módulo assim de como estudar, tá? A primeira parte desse módulo, eu efetivamente coloquei uma aula, né, de como ler artigos científicos, tá? Então, eu vou dar alguns direcionamentos, assim, sobre os tópicos que a gente tem nos artigos científicos, e até coloquei uma coisa que eu acho engraçada, assim, se você pode pular a parte aí, efetivamente, faltou um P aqui, faltou a parte aí dos materiais e métodos aí dos artigos, a gente vai estar discutindo a respeito disso daí, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção sobre um artigo científico é que nós temos diferentes tipos de artigos. Tá? Vou fazer uma introdução breve assim, sobre esses tipos de artigos, quais são os artigos que a gente pode estar encontrando, os tópicos que nós encontramos nesses artigos, e depois a parte engraçada, né? Se você pode efetivamente pular uma dessas partes aqui do artigo científico e o que efetivamente vai acontecer se você pular essa parte, tá? Existem vários tipos de artigos científicos, tá, gente? Existem o que a gente chama de pesquisa original, onde o trabalho efetivamente ele traz um resultado original, ele apresenta novos dados, ele tem uma inovação no tocante aí a alguns achados científicos, chamadas observações experimentais. Outro tipo de artigo é chamado estudo de caso, também apresenta alguns dados originais, apresenta resultados aí experimentais, mas a diferença aqui é que você tem grupos de indivíduos e aqui você pode ter grupos menores de indivíduos, o que não invalida efetivamente o artigo, mas tira um pouco do poder dos achados, tá? Existem vários estudos de caso que são fantásticos, mas para frente nas aulas aí desse módulo, como estudar, eu vou estar apresentando cada um desses artigos aqui com mais detalhe. Outro tipo é a carta ao editor, tá? Não vou entrar em maiores detalhes a respeito disso daqui agora, é só uma apresentação dos tipos de artigos que a gente tem. Avanços metodológicos, ou então chamados technical reports, né? Os reportes técnicos, e os artigos de revisão, que eu acho muito legal aí para quem quer estudar um assunto de uma forma geral, pegar uma revisão, seja uma revisão mais breve, uma crítica, uma narrativa, uma revisão sistemática, ou uma meta-análise, tá? Coloquei em azul aqui a sistemática e a pesquisa original, porque eu vou usar dois desses trabalhos, vou usar uma pesquisa original e uma revisão sistemática, efetivamente para estar mostrando para vocês algumas peculiaridades aí dos tópicos dos trabalhos, tá? Quando nós temos uma pesquisa original, quais são os tópicos que vocês vão encontrar nesses artigos? Classicamente, tá, gente? Não é uma receitinha de bolo, não é um padrão. Dependendo da revista, isso daqui pode mudar. Alguns tópicos podem vir nessa ordem ou não. Alguns tópicos a mais podem aparecer, alguns tópicos a menos, tá? Então, de praxe, via de regra, você vai ver o artigo, você vai se deparar primeiramente com o resumo, com o abstract desse trabalho. Algumas revistas, eles colocam os chamados pontos-chave, tá? Escrevi errado aqui, postos-chave, desculpa. Tem os pontos-chave do trabalho. Depois, classicamente, a introdução, onde os autores, eles basicamente fazem uma contextualização do artigo, da pesquisa a ser feita. Geralmente, ao final da introdução, você encontra o objetivo do trabalho, a dúvida, pergunta que eles querem responder. Como eles vão responder essa pergunta? Chamado de métodos ou materiais e métodos, os resultados que tiveram, a discussão desses resultados,
as conclusões, onde basicamente é a parte mais gostosa de ler do artigo, onde você responde a pergunta, né? Muita gente gosta de ler só as conclusões dos artigos, já vamos discutir daqui a pouco o que pode acontecer quando você faz esse procedimento. E algumas revistas, algumas, não são todas, pedem também esse tópico de aplicações práticas ou também futuras perspectivas, tá? Então, esses tópicos que eu apresentei aqui para vocês podem variar de revista científica para revista. Você pode ter revistas que pedem alguns tópicos a mais, alguns outros que pedem a menos, tem inovações, né? O que o trabalho trouxe de novo, não importa muitas vezes como eles chamam esses tópicos aí, mas elas podem variar de revista científica para revista científica. Algumas têm esses tópicos, outras não têm, algumas têm tópicos a mais, ok? Eu vou dar alguns exemplos para vocês de revistas científicas e artigos científicos, onde a gente consegue identificar efetivamente esses tópicos, tá? Então, eu vou pegar aqui, agora já vou compartilhar o leitor de PDF, esse trabalho aqui especificamente, né, que eu apresentei também na live, mas não achei que ficou muito legal, por isso que eu estou gravando aí essa aula aqui para vocês. É um trabalho original, ó, Original Article, pesquisa original. Então, aqui já logo de início, já a gente identifica qual é o tipo de artigo que a gente vai estar lendo. Está publicado aqui no Scandinavian Journal Sports Medicine, tá? Uma revista de bom impacto aí na nossa área. E aqui, de cara, a gente já encontra efetivamente o título do trabalho, né, o impacto do nível de treinamento de força, do nível de força nas adaptações ao treinamento combinado, levantamento olímpico, pliometria e exercícios balísticos. Essa é a pergunta que ele vai querer responder, ele vai investigar qual o impacto do nível de treino, do nível de força, desculpa, dos indivíduos nessas adaptações quando os indivíduos fazem levantamento olímpico, pliometria e exercícios balísticos, ok? Resumo. O resumo do trabalho, como o próprio nome diz, ele traz um estado da arte do artigo como um todo. Então, aqui no resumo, você vai identificar logo de cara aqui para eles, né, na formatação dessa revista, o objetivo do trabalho. Então, ó, o objetivo dessa investigação foi determinar como a magnitude das adaptações ao treinamento integrado balístico acaba sendo influenciado, pelo nível de força aqui dos indivíduos. Tal informação, ele dá até uma justificativa para a realização do trabalho, ó. Tal informação é necessária para informar os guidelines, né, os guias, né, de treinamento resistido para ambos indivíduos que possuem maior ou menor nível de força ou populações atléticas, ok? Então, ele dá para a gente, nesse caso aqui, no resumo, já começa mostrando para a gente qual o objetivo do trabalho e dá uma justificativa para a realização daquele trabalho, ok? Continuando, no resumo do trabalho, a gente também já consegue identificar os materiais e métodos, né? Os métodos, como eles realizaram a pesquisa. Para esse final, aqui, 2 grupos foram distintamente aqui divididos, um grupo que tinha mais força, os stronger indivíduos, aqui que tinha agachamento 2 vezes a massa corporal, carga de 1 RM, e os indivíduos mais fracos que tinham carga de 1 RM no agachamento de 1,2, né, levantavam uma vez 0,2 aqui a massa corporal deles. Completaram aqui 10 semanas de treinamento resistido, incorporando variações dos levantamentos olímpicos, pliometria e exercícios balísticos. Ou seja, que é isso, né? Isso é um programa basicamente de treinamento de força e potência usado aí no esporte. Várias modalidades de força e potência usam essas combinações de treino, né? Levantamento olímpico, pliometria, exercícios balísticos, treino de força tradicional, não importa como se chame isso, são diferentes meios e métodos aí de treinamento e exercícios, né? Não importa como se chame, de treinamento de força e potência. Quem já assistiu às minhas aulas aí já sabe muito bem discorrer a respeito das implicâncias funcionais adaptativas desses diferentes exercícios realizados na rotina dos atletas de alto rendimento, ok? Então, continuando o paper, né, o nosso objetivo, né, é difícil para mim, vou ser bem sincero, é difícil explicar sobre o paper sem efetivamente explicar o paper, né? Eu estou muito mais acostumado a dar aula sobre o assunto do que efetivamente dar aula como ler um artigo, tá? Então, nesse quesito, né, continuando aqui no resumo, vamos supor que você
putz, li o resumo aqui, mas tem algumas análises aqui que eu não tenho muita familiaridade, tem análise estatística, tem tal de P aqui, menor que 0,05, nunca entendi isso aqui direito, tem umas análises aqui que eu acho terríveis, de velocidade, não gosto de física, que tem aqui, ó, metros por segundo, ele tem uma mecânica de salto, tal. Aí você vem aqui e chega à conclusão. A conclusão, ela é maravilhosa, né, gente? Estou falando de todos os trabalhos, porque a conclusão, se você tem uma dúvida sobre como o impacto do nível de força, como o nível de força, desculpa, ele acaba impactando nessas adaptações, e essa foi a pergunta da pesquisa, a conclusão, ela vai responder essa pergunta. Então, é muito gostoso, né? Assim, porra, peguei esse artigo, já identifiquei a dúvida e vou ler diretamente a conclusão. Por que é gostoso fazer isso? Porque a conclusão, ela apresenta a resposta para aquela nossa pergunta, né? Tem um perigo de você fazer isso, eu já vou apontar, daqui a pouco vou mostrar para vocês qual é o perigo de você ler diretamente a conclusão dos trabalhos, mas efetivamente essa é a verdade, tá? Então, aqui na conclusão do trabalho, ó, a magnitude nas melhoras, no improvements, na velocidade pico, foi significativamente influenciada pelo nível de força pré-existente dos indivíduos nas fases iniciais do treinamento. As mudanças nos mecanismos relacionantes ao desempenho foram menos distintos, ok? Então, ele basicamente respondeu, ó, o nível de força ele influencia bastante. Mas o resumo, ele tem uma coisa assim, ele não é tão detalhado, né? Eu quero fazer uma leitura mais detalhada do trabalho. E aí você começa a ler o trabalho inteiro. Introdução, você tem aqui agora a parte dos materiais e métodos. Os materiais e métodos é dividido aqui, ó, no desenho experimental, característica dos participantes, o programa de treinamento, o overview dos testes que foram realizados, a aquisição dos dados, os procedimentos para o teste de um RM no agachamento, no jump squat, a ativação muscular, ou esse artigo também teve eletromiografia, o teste isométrico no agachamento e as análises estatísticas, o terror de muita gente aí na pesquisa, ok? Posteriormente, os materiais e métodos, você vai encontrar os resultados, transferência do desempenho atlético, do jump squat ao 1 RM no agachamento, impacto na relação força-velocidade, discussão aqui, e aqui você tem basicamente os resultados, e aqui a discussão, os autores, eles começam a discutir os resultados deles com a literatura, adaptações do desempenho atlético, eletromiografia, os dados da eletromiografia que foram coletados, a mecânica dos saltos, e aí vai, ok? Só que aí, meu Deus, você começa a ler esse artigo, nossa, esses gráficos aqui, Bernardo, eu não tenho muita facilidade em ler gráfico, e aí tem esses gráficos terríveis, tem tabelas terríveis aqui esse trabalho, tem velocidade pico, tem aqui o pico de potência normalizado, a potência média, a taxa de desenvolvimento de força, essas coisas que, olha aqui a taxa de desenvolvimento de força aqui, tem essas coisas terríveis para que você fica falando aí na parte mecânica, tudo bem, já assisti as aulas lá, já tenho um conhecimento mais detalhado, mas pô, isso sempre me embanana. É verdade, né? Os resultados de trabalho científico, eles muitas vezes assim, não são apresentados de uma forma muito didática para o público que não é especificamente da área, né? Até para os cientistas, muitas vezes, isso daí tem uma certa dificuldade de interpretação. Por exemplo, eu tenho facilidade na interpretação dos resultados desse trabalho, porque eu trabalhei diretamente lá com eletromiografia, com célula de carga, taxa de desenvolvimento de força, eu fiz os cálculos, fiz rotina, código no MATLAB, especificamente para fazer o tratamento aí desses dados, né? Inclusive, nessa pesquisa, se não me engano, também eles usam tratamentos aqui específicos no MATLAB para fazer análise de eletromiografia, para fazer análise dos dados de força, enfim, tudo mais. Tá aqui, ó, Designing Program MATLAB. Tá? MATLAB é um programa assim que não é muito amigável, né? Para quem não gosta de cálculo, para quem não gosta de programação, né? Assim, já tirou muita gente da pesquisa, porque a pessoa tem um choque muito grande quando começa a fazer pesquisa e, de repente, tem que se deparar com matrizes de dados para tratar eletromiografia, força, você tem uma taxa de aquisição, por exemplo, de um sinal de uma célula de carga que é 1000 Hz, ou seja, cada 1 segundo você tem 1000 dados
Então, a pessoa, quando começa a se engajar na pesquisa, ela assusta um pouco com essas coisas, porque não é tão gostoso igual você viu na aula. Né? Na aula lá da graduação, da pós-graduação, o professor vem e ele mastiga todos esses dados, todos os resultados para você. É muito gostoso assistir a aula, né? Nossa, vem tudo bonitinho, é tão legal ver o professor assim apresentando, parece ser uma coisa tão bacana, né? Aí eu vejo meus alunos assistindo aula e nossa, eu quero fazer pesquisa também, que legal, pô, posso participar do grupo de estudo lá? Pode, vamos lá, vai lá no laboratório. A hora que a pessoa vai lá no laboratório, é como se passou, né, pelo buraco do coelho e viu que a coisa não é tão bonitinha, assim, é uma realidade diferente, né? Tomou a pílula vermelha, Matrix. E aí viu que a realidade, ela não é tão bonita quanto aquilo que a gente estava mostrando na sala de aula. Não que na sala de aula a gente estivesse mostrando coisa errada. Não, mas na sala de aula a gente não estava mostrando todos esses pormenores da pesquisa científica, que é como foram gerados os resultados, como é que são feitos os procedimentos, os materiais e métodos que levaram aquele resultado bonito, que você achou super legal e que você está aplicando, fazendo um hang power clean, um levantamento olímpico, que você está fazendo pliometria. Você vai se deparar na pesquisa, no laboratório, inclusive isso aí é muito importante para quem quer fazer pesquisa, você vai se deparar, gente, com procedimentos terríveis de tratamento de dado, você vai se deparar com procedimentos técnicos de processamento de dados, você vai se deparar efetivamente com análises estatísticas. Então, quem quer se engajar no mundo da pesquisa tem que pensar muito bem, porque a coisa, o bicho vai pegar dentro do laboratório, ok? Não estou querendo assustar ninguém, não estou querendo tirar ninguém do mundo da pesquisa, estou só mostrando a realidade, né? Você quer continuar na ilusão ou você quer ver a realidade? A realidade é essa no mundo da pesquisa. Então, você tem que gostar muito, você tem que querer muito, tem que gostar de cálculo, tem que gostar, dependendo da área que você vai estudar, biologia molecular, é realmente muito pesado. É para quem quer fazer pesquisa séria, tá? Séria, tá? Enfim, olha lá. Por que eu estou falando isso tudo para vocês? Né? Muitas vezes, quando vocês pegam essa parte aqui dos materiais e métodos, e você se depara com procedimentos, né? Desculpa estar passando aqui meio rápido isso aqui, você se depara com procedimentos como, por exemplo, isso aqui, ó. Tratamento do sinal eletromiográfico, ativação muscular. A eletromiografia foi mensurada no vaso lateral, vaso medial do bíceps femoral. Colocou lá os eletrodos de eletromiografia, teve um eletrodo aqui, teve um eletromiógrafo aqui, ó, foi suíço, foi 16 canais, o processamento dos dados aqui utilizou um filtro Butterworth, sexta ordem, muito legal, né? Com filtro High Pass e Low Pass 50 300 Hz. Os sinais eletromiográficos aqui, depois você teve um tratamento que foi a raiz quadrada da média dos quadrados, né? O RMS aqui do sinal, com uma janela de 50 milissegundos. Aí eu falei assim, nossa, o que é isso aqui? RMS? O que é isso aqui que ele falou? Filtro, High Pass, Low Pass, Band Pass aqui, ó, de 50 300 Hz. O que é esse cálculo horrível que ele está falando, que teve uma taxa de aumento no RMS, que foi calculado com uma taxa de incremento do mínimo para o máximo? O que significa isso durante aqui a dinâmica do salto? O que é esse negócio, esse programa horrível que ele falou, chamado MATLAB? Nunca vi falar na minha vida. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Os artigos científicos, especificamente nessa parte, materiais e métodos, eles têm a descrição de procedimentos extremamente técnicos. Eu peguei um trabalho científico que tem uma descrição de experimentos, de procedimentos técnicos da parte de tratamento de dados de força e eletromiografia. Tem alguns outros trabalhos que analisam, basicamente, biologia molecular. E na biologia molecular, você vai ter outros procedimentos, a expressão gênica, você vai ter gel de eletroforese, você vai ter vários outros procedimentos que são específicos daquela área. Por exemplo, desse artigo que eu mostrei para vocês, relativamente eu domino
essas técnicas? Eu tenho uma familiaridade. Eu trabalhei diretamente com isso, eu tive que estudar essas técnicas. Mas se eu pegar um trabalho de eletroforese, gel de eletroforese, um trabalho de biologia molecular que tem expressão gênica, eu não trabalhei diretamente com essas técnicas. Eu leio os materiais e métodos, mas eu não tenho a mesma familiaridade. Eu tenho que perguntar, se eu tiver dúvidas dos materiais e métodos, eu tenho que perguntar para meus colegas do laboratório. Chegar lá na Unicamp, perguntar para o Paulo, oh, Paulo, como é que fez esse gel aqui de eletroforese aqui, tirar dúvidas, pegar a professora Luciana, oh, como é que faz essa análise aqui do PCR, do Polymerase Chain Reaction, eu não tenho familiaridade com aquilo. Então, se o artigo de materiais e métodos está falando alguma coisa correta ou não sobre aquele procedimento, eu não tenho capacidade para julgar, né? E o que eu posso fazer nesse sentido, se eu não domino os materiais e métodos? Alguns trabalhos, né, vou tomar cuidado com isso que eu vou falar para vocês, mas isso também tem recomendação em alguns trabalhos, os autores, assim, elegantemente, eles pedem para que os leitores pulem os materiais e métodos, efetivamente da parte que é muito técnica. Olha só que legal o que eu encontrei escrito nesse paper aqui, ó. Olha só que interessante. É interessante e, ao mesmo tempo, até engraçado. Olha só. Materiais e métodos, um trabalho aqui, uma pesquisa original. Nessa seção, você vai ver detalhes a respeito dos dados, os modelos, os parâmetros de estimativa do problema, a simulação dos cenários e o controle de otimização dos dados. Os leitores com menos experiência em modelamentos matemáticos, em simulação e na otimização, são convidados a diretamente proceder para a seção dos resultados, se você quiser, if desired. Engraçado, né? Isso aí que está escrito no artigo, né? Pelo menos eu acho engraçado, né? Por que ele está falando, né? Em outras palavras, assim, né? Se você não entende nada disso, eu até fiz uma brincadeirinha aqui, né? Com o paper, né? Em outras palavras, né? O que significa isso daí? Traduzindo as linguagens científicas. Se você não sabe nada sobre isso, leia diretamente os resultados, porque efetivamente não vai fazer muita diferença na sua vida entender, nesse momento, sobre o modelamento matemático, sobre o RMS, do sinal eletromiográfico, tá? Então, vamos dizer assim, é uma dica que eu tomo muito cuidado para falar para vocês, dependendo da descrição dos materiais e métodos, você pular essa parte e ir diretamente ler os resultados do trabalho científico. É lógico que essa aula tem uma segunda parte, tá? Não percam a segunda parte. Existe um problema de você fazer isso, de você pular os materiais e métodos e ir diretamente para os resultados e para a conclusão do trabalho. Existe um problema, tá? Então, existem trabalhos e trabalhos que você pode se dar, vamos dizer assim, ao luxo, se você quiser, igual eles falaram ali na pesquisa, pular efetivamente a parte dos materiais e métodos e ir para o resultado, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó, só para fazer um fecho dessa nossa discussão, desse trabalho que a gente estava discutindo, que é sobre o nível de força. Olha só que interessante, nesse trabalho, eu particularmente não vejo problema que você pule a parte dos materiais e métodos no tocante à descrição desse procedimento de tratamento de dados, tá? Isso aqui é uma coisa muito específica, quem trabalha com eletromiografia, quem trabalha com célula de carga, aqui no caso foi plataforma de força ainda, que eles usaram com uma frequência de aquisição de 2.000 Hz. Ou seja, essas informações, para você que está na prática, aplicando levantamento olímpico, aplicando pliometria, ela não vai fazer diferença, tá, gente? Sendo bem sincero. Então, nesse tipo de trabalho, você lê diretamente os resultados, ler a discussão e ler a conclusão do trabalho, né? Você tem uma boa interpretação da conclusão, das perspectivas que ele dá no trabalho, eu acho muito mais interessante, efetivamente, do que você ficar se preocupando com os materiais e métodos, tratamento do sinal eletromiográfico, tratamento dos dados da plataforma de força, enfim, tudo mais. Olha só que interessante, ele nem chama aqui, ó, de conclusão, né? Ele coloca já diretamente aqui, ó, perspectivas. Os presentes resultados revelam que o desenvolvimento da máxima velocidade, da expressão da velocidade, é influenciada
pelo nível de força pré-existente dos indivíduos. Nos estágios, com maior ênfase aqui, nos estágios iniciais, no que se diz respeito a indivíduos que têm muito mais experiência ou têm mais força no treinamento de força, ok? Are stronger. Os mecanismos que acabam direcionando essas mudanças no desempenho são diferentes entre os grupos, com características neurais na relação da força-velocidade e nas adaptações mecânicas, sendo maior expressada nos indivíduos que já têm um maior nível de força, improvements in maximum velocity in those que already has a level of strength, um determinado nível de força. E esses achados aqui, ó, vou pular para a parte que eu grifei aqui, que é mais interessante. Os achados são de grande valor para as práticas de treinamento, conforme eles revelam que é vantajoso para os indivíduos alcançar um determinado nível de força antes de enfatizar ações pliométricas, levantamentos olímpicos ou determinados exercícios balísticos, treinamentos balísticos, ok? Então, obviamente, vocês vão ler esse trabalho com mais detalhes, tá? Eu coloco esse trabalho com mais detalhes aí nas aulas de treinamento de força e potência, mas qual foi a mensagem final? Que o indivíduo que ainda não tem um bom nível de força, para que ele tenha uma otimização das suas adaptações neurais, na mecânica muscular como um todo, no treinamento, antes dele começar a fazer levantamento olímpico, ou pliometria, ou determinados exercícios balísticos, ele tem que adquirir um determinado nível de força. Tá? Então, parece que o nível de força é um pré-requisito para que você depois consiga ter uma boa eficácia de desempenho ou até uma boa segurança no desempenho de exercícios, vamos dizer assim, mais complexos, né? Ou que tem maior demanda de velocidade de contração do músculo esquelético, como é o caso dos levantamentos olímpicos e a pliometria e demais exercícios com características balísticas. Ok? Na segunda parte dessa aula do como estudar aí os artigos científicos, eu já vou mostrar para vocês o que aconteceria se você pulasse a parte dos materiais e métodos já de outros trabalhos, né? Então, nesse trabalho que eu apresentei, já não é tão ruim assim você pular a parte dos materiais e métodos, especificações muito técnicas. Mais para frente, vou mostrar para vocês o que aconteceria se você pulasse a parte dos materiais e métodos de outros trabalhos, lendo diretamente a conclusão, que você pode ter interpretações bem equivocadas. Ok? Obrigado, gente. Abraço.